Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo, prezados amigos e ouvintes que sempre nos dão alegria e a honra, privilégio de compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor nosso amado Deus. Quero saudar a todos com a graça, a paz e as alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito ainda para cumprimentar a todos, desejando um ano de 2021 regado das mais ricas e escolhidas bênçãos de Deus sobre as suas vidas e também de todos os seus familiares. Nesta oportunidade, convido-os para que nós gastemos algum tempo sobre o tema águas. E vamos iniciar nossa meditação lendo o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo de número 9, que diz: E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. A água é um líquido formado de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o famoso H2O, que pode também ser convertido em vapor d'água quando aquecido convenientemente, ou em gelo se a sua temperatura cair aproximando-se do 0 grau centígrados. E em seu estado de pureza, a água é sem cheiro, sem cor, sem sabor e transparente. A água é essencial para a existência humana, como também dos animais e plantas. Onde as águas fluem, a vida floresce. Na era patriarcal, o poço, principal fonte de água para todo um povoado, costumava localizar-se fora da cidade e na estrada principal. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, tinham que andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros ou mais para buscar água, e só podiam usar apenas o que conseguiam carregar até em suas casas. A água era tão preciosa quanto o ouro. Se alguém cavasse um poço, estaria reivindicando aquela terra. E alguns poços possuíam até trancas para que os ladrões não roubassem a água. Encher o poço de alguém com sujeira era um ato de guerra e também considerado um dos crimes mais sérios que poderiam existir. O uso de metáforas com relação à água é muito frequente nas Escrituras, pois ela também representa a própria natureza espiritual, como vamos observar mais à frente em nossa meditação de hoje. Este texto que nós lemos inicialmente, ele fala acerca de um rio, cuja as águas são descritas como saudáveis e que produzem vida. E é semelhante a um outro texto mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio simboliza a vida que vem de Deus e as bênçãos que fluem do seu trono. É um rio suave, seguro e profundo, e que se expande ao fluir. Sua principal característica é que das suas águas que fluem do templo de Deus produzem vida, trazem cura, geram transformação
fornecem esperança. A provisão de água é considerada, dentro das Escrituras Sagradas, como uma bênção divina. Em Isaías capítulo 44, versículo 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Somente a água atende à necessidade do sedento. A água tem função de lavar, limpar e purificar. O Senhor promete derramar água pura sobre o seu povo. A água também aparece nas Escrituras Sagradas associada à obra do Espírito Santo de lavar, regenerar e renovar, e assim satisfazer a sede espiritual do seu povo, sedento pelo avivamento bíblico e espiritual. Por falar em água, por falar em espírito, 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida, como se faz isso? O pastor lhe entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiam pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, 2 disseram: o nosso pastor está louco, isto é inútil, vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui feito bobos. Ora mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse-lhe o pastor: você só conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo, só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. Os desejos pela vida espiritual são descritos como sede de água. No Salmo 42, versículo 1 e versículo 2 diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a vida de um servo depende da água, a nossa vida depende de Deus. O salmista, ao sentir-se separado de Deus, não descansou até que restabelecesse seu relacionamento com Ele, porque sabia que a sua vida, a sua alma, dependia das águas que descem do trono da graça de Deus. Tão certo quanto morreremos fisicamente se não nos nutrirmos a cada dia, também pereceremos se não saciarmos a nossa sede espiritual. Aqueles que buscam e anseiam pelo Senhor encontram em suas águas a vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 diz: ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas. E no capítulo 12, versículo 3, diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. O Eterno é o manancial de águas vivas. Jeremias capítulo 2, versículo 13 declara: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Quem abandonaria e trocaria o manancial de águas vivas
por cisternas rotas que coletavam as águas sujas e contaminadas e que não sabiam de onde procediam e não poderiam retê-las? Deus disse aos israelitas que eles estavam agindo deste modo quando o abandonaram a ele, o manancial de águas vivas, e adoravam a ídolos, colocando outras prioridades no seu lugar. Além disso, as cisternas que os israelitas escolheram estavam quebradas e vazias. O povo havia construído sistemas religiosos para armazenar a verdade, mas estes eram desprezíveis. Por que deveríamos nós apegar a promessas frágeis, a cisternas instáveis, como o dinheiro, o poder, sistemas religiosos ou qualquer outra coisa transitória que possamos colocar no lugar de Deus, o manancial de águas vivas? Vejam a consequência para aqueles que assim procedem. Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, declara: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Só o Senhor pode nos refrescar de maneira constante, pois somente Ele é e possui o manancial de águas vivas, sendo Jesus a nascente da água espiritual, conforme conferimos em João capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, aonde ali está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Jesus estava tendo um diálogo com a mulher samaritana, que erroneamente creu que se recebesse a água que Jesus lhe ofereceu, não teria mais que retornar à fonte todos os dias para buscar água. A mulher confundiu os dois tipos de água, talvez porque ninguém lhe tivesse falado sobre a fome e sede espiritual. Não privamos o nosso corpo de comida e água quando este sente fome e sede. Por que então privamos a nossa alma de se alimentar e nutrir adequadamente? Muitas funções espirituais se assemelham às funções físicas. Nosso corpo sente fome e sede. O mesmo ocorre à nossa alma. A diferença é que a nossa alma precisa da comida e da bebida espiritual. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Somente em Jesus satisfaremos o desejo de sede espiritual das nossas almas, porque Jesus é a fonte da água viva. Conferimos isso em João 7, versículo 37 e versículo 38, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o profeta Isaías complementa esta palavra do Senhor no capítulo 58, versículo 11, dizendo: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Concluindo sobre o tema águas, aprendemos que, primeiro, a provisão de água é considerada bênção divina. Em segundo, os desejos pela vida espiritual são descritos como sede
de água. Em terceiro, o Eterno é o manancial de águas vivas. Em quarto, Jesus é a nascente da água espiritual. E em quinto, Jesus é a fonte da água viva. Concluo esta palavra citando o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que neste início de ano possamos buscar na verdadeira fonte, no verdadeiro manancial, na autêntica nascente, a água para saciar a nossa sede de Deus, para saciar tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Que Ele ricamente nos abençoe.